Bom, boa tarde. Meu nome é José Diego Fernandes. Sou ex-aluno do professor Cazé, Carlos José, de doutorado, e eu vou apresentar um trabalho que está relacionado ao meu estudo no doutorado, que é filmes de derivados de pirileno, a influência do arranjo supramolecular sobre a emissão de um estado citado superior. Bom, para a gente falar um pouco do meu trabalho, vamos falar sobre as moléculas que eu utilizei, que são os derivados de pirileno. Os derivados de pirileno têm chamado a atenção devido às suas propriedades. No caso aqui, a gente chama a atenção pelas propriedades ópticas e elétricas, a estabilidade química e térmica, e a possibilidade de fazer modificações controladas nessa estrutura. Então, essa molécula orgânica, ela vem sendo aplicada numa uma diversidade de dispositivos. Aqui tem alguns que eu estou mostrando para vocês. E a sua estrutura química, no caso as mudanças que podem ser feitas na sua estrutura química, tem chamado a atenção, porque ao você fazer pequenas mudanças aí na estrutura química, você pode levar a interações diferentes entre um cromóforo e outro, o que faz com que crie agregados com propriedades totalmente distintas, o que você pode aprimorar, no caso, o seu dispositivo. Claro, fazendo alterações que levem a agregados de interesse, que pode ser que levem a maior condutividade, maior mobilidade ou absorção ou emissão de luz mais intensa, tá? Aqui são alguns exemplos de absorção e emissão no qual tem características diferentes dependendo da maneira com que essas moléculas se agregam. Bom, e ainda falando dos derivados, no caso do derivado de pirileno, mas agora falando sobre as propriedades ópticas, nós verificamos no diagrama de Jablonski que não, apesar de você ter a absorção de um estado fundamental, que é S0 por um S2, você não tem a emissão desse estado de energia mais alto, que é S1, ou seja, você não tem a fluorescência, o que é previsto pelo modelo de caixa. No entanto, algumas moléculas podem quebrar essa regra. No caso, os derivados de pirileno, alguns são um deles, são desse grupo de moléculas. Então, a nossa ideia aqui foi verificar o efeito da estrutura química de dois derivados de pirileno, o BU-PTCD e o PH-PTCD, e do arranjo supramolecular dos filmes fabricados pela técnica PVQ sobre a conversão interna. Então, a gente pegou duas moléculas com estruturas químicas diferentes, para verificar se a diferença na estrutura química poderia ter afetado essa emissão de estado superior, e quando fabricamos os filmes, verificar como o arranjo poderia causar algum efeito sobre a emissão desse estado superior. No caso, as duas moléculas que nós escolhemos foram o BU-PTCD e o PH-PTCD, onde as duas têm os mesmos cromóforos, e você tem aqui uma ligação diferente, que aqui você tem um nitrogênio ligado a 4 carbono, e aqui você tem uma cadeia aqui de 2 carbonos seguido de um anel fenil, tá? E os filmes foram fabricados através da técnica PVD, que é uma técnica comumente usada aí para a fabricação de dispositivos de materiais orgânicos. Bom, o que os resultados nos mostraram? Então, o primeiro passo foi verificar se o BU-pH emite a partir do estado superior, né? No caso, a gente chamou de SN, no primeiro momento, que a gente não sabia qual era o estado superior, se era S3, S2. E nós verificamos, através da solução, de que ao excitar em 261, nós verificamos que sim, os derivados de pirileno tinha uma emissão de estado superior, como pode ser visto aqui nessa bandinha 333 nanômetros. Tá? E no caso, essa bandinha 333 nanômetros, tanto a literatura como os cálculos teóricos mostraram que é uma emissão de S2 para S0. E quando nós fizemos uma análise da intensidade relativa da emissão de S2 para S0 e de S1 para S0, que também ocorre a conversão interna neste caso, nós verificamos que a conversão interna é 20 vezes maior para o pH e 20,4 para o BU-PTCD, ou seja, aquelas mudanças na estrutura química não tiveram
uma influência tão significativa sobre a conversão interna, ou seja, sobre a emissão de estado superior. Isso é esperado porque na literatura a gente vê que as propriedades dos derivados perenos estão diretamente ligadas ao cromófilo. Então, nossos substituintes aqui, ó, eles não estão diretamente ligados ao cromófilo, o que trouxe pouco efeito sobre a conversão interna, e esses resultados foram publicados neste artigo. Bom, verificando que ali para este caso você não tem uma influência da estrutura química sobre a emissão de estado superior, ou seja, sobre a conversão interna, nós olhamos para o filme posteriormente. Já no filme, nós verificamos que essa relação de intensidade relativa passou a ser 295 para o BU-PTCD e 32 para o PH-PTCD. Neste caso, você aumentou a conversão interna, ou seja, você tem uma emissão muito mais expressiva aí de S1 para S0 do que de S2 para S0. Tá? Então, além de aumentar quando fabricamos o filme, nós verificamos que tem uma diferença significativa entre o filme do BU e do pH. Bom, buscando analisar o arranjo supramolecular e verificar quais características poderiam ter levado a isso, nós verificamos as principais diferenças entre os filmes foram a formação de agregado, que no caso que no filme do PH-PTCD ele possui mais agregado J, que é conhecido como agregado emissor. A organização molecular, no caso do BU, ele é Red-on, e no pH é Face-on. Então a organização é diferente, o que poderia levar a uma interação com o campo elétrico de maneira distinta, tá? E no campo elétrico da luz. E a cristalinidade, no caso no filme do BU ele é mais cristalino e o pH-PTCD ele é amorfo, tá? Bom, a partir disso nós fizemos um tratamento térmico para induzir mudanças no arranjo supramolecular, tendo em vista que nós já tínhamos verificado que o tratamento térmico produz mudanças sobre o arranjo supramolecular. E ao fazer o tratamento térmico, nós verificamos o seguinte, que para ambos os casos, houve um aumento da emissão do estado superior, ou seja, de S2. Dessa forma, nós verificamos que a conversão interna passou a ocorrer com menos intensidade. Ao analisar aqui os efeitos, nós verificamos o seguinte, que no caso do pH-PTCD, a emissão de S2 para S0 ficou maior do que do S1 para S0, e do BU-PTCD ela ficou bem menor, que no caso era 290. Apesar de ter essas mudanças significativas, ao analisar o quanto mudou, nós verificamos que a mudança foi de 88 vezes, tanto para o BU quanto para o pH. Ou seja, o efeito do tratamento térmico foi o mesmo em ambos os filmes. Tá? Bom, a partir de todas as análises que nós fizemos, nós concluímos o seguinte, que tanto as moléculas de BU e pH, elas apresentam uma emissão de estado superior, no caso, o nosso estado aqui é o S2. A diferença na estrutura molecular não influenciou a conversão interna para este caso. Tá? Os resultados sugeriam que a diminuição dos agregados H e o favorecimento de outros tipos de agregados, no caso J, aqui tem os outros agregados que eu não mencionei, A6 e A5, que foram verificados através de cálculos teóricos, eles estão relacionados à maior emissão de S2 e S0. Então, o tratamento térmico ele favoreceu esses tipos de agregados. E os cálculos teóricos mostravam que esses tipos de agregados eles favorecem a emissão de um estado superior. E também verificamos que houve um aumento da fase cristalina, tanto para o filme BU-PTCD, para o filme de BU-PTCD, e o aparecimento da mesma para o PH-PTCD, como a literatura mostra que a fase cristalina pode ser um fator que amplifica aí a emissão de moléculas orgânicas. Ok? Então, qualquer dúvida estarei à disposição.